Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor. Se bem aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Vivi, Paz do Senhor Dona Lúcia, Samarone. Deus abençoe os irmãos aí. Um bom dia de paz. Samarone, Deus abençoe, bom dia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos aguardar aí os nossos irmãos entrando. O nosso irmão Flávio já tá aí. Tayane, Adriana, Felipe. Ô, glória. Deus abençoe os irmãos, hein? Tão pontual. Graças a Deus. Vai me falando se o som tá bom, tá? Eu não consegui colocar um louvor de fundo aqui. Aqui, não sei o que eu fiz errado, não tô conseguindo conectar aqui no Note a internet. Mas vamos sem fundinho mesmo hoje, pra glória de Deus. Deus abençoe Vanessa, Priscila. Ô, glória. O pessoal tá pontual. Pastor Ednilce, Pai do Senhor. Luciana. Paz do Senhor a todos. Nosso irmão Rodrigo. Júnior, eu sei que o Júnior Lopes está com a família aí, né? Com a Bianca, com as meninas. Deus abençoe. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Dona Margarida também tá online aí. Tô dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando, né? Pra gente conseguir acompanhar a aula todos juntos, né? Não vamos aguardar muito, mas vamos aguardar um pouquinho, né? Os irmãos que estão se conectando aí conosco. Nosso irmão Marcelo, paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é fiel. Os irmãos já estão aí com a revistinha em punho. Eu queria fazer uma proposta para os irmãos me ajudarem, né? Alguns versículos aí que eu vou pedir os irmãos colocam nos comentários, tá bom? Que ao invés de eu ficar parando para abrir a Bíblia aqui, eu peço o versículo para os irmãos e os irmãos jogam no comentário e todos acompanham junto aquele versículo no contexto aqui que nós estivermos falando da aula, tá bom? Vamos fazer isso para tentar dar todos participar, e os irmãos também façam seus comentários aí. A pastora Ednilce está online, certamente ela vai saber. Ô, glória! E vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração, já é 9h04. Enquanto nós fazemos essa oração, vai dando tempo de irmãos entrarem aí. Deus abençoe a nossa irmã Marta, que também já está online. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Marta. Então vamos orar? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pela rica oportunidade de nos reunirmos aqui nesta manhã. Cada um está na sua casa, Senhor, mas nós estamos todos congregados, Senhor, em um só corpo, que é o corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor tome as nossas vidas, que o Senhor receba a nossa oração neste momento. Nós estendemos o nosso clamor para toda a Igreja de Cristo na face da terra. Que o Senhor abençoe, Senhor, ó Pai querido, todos aqueles que têm procurado, Senhor, ó Pai querido, te servir e andar na tua presença em espírito e em verdade. E que o Senhor ache lugar para que, através de cada um de nós, o seu graça, a sua misericórdia está sobre toda a terra, Senhor amado. Que todos possam chegar ao conhecimento da verdade, por intermédio da igreja a qual o Senhor escolheu para esse propósito.
Que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor nos dê uma aula produtiva, que os nossos irmãos consigam compreender, que o Senhor me capacite a ser objetiva e ser clara, que o Senhor se conosco, ó Pai querido, em todo o tempo, porque nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos e nada nós podemos fazer. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia sobre a nossa nação, que o Senhor dê sabedoria para o presidente, para o governo, para o prefeito de cada estado do nosso Brasil, que o Senhor abençoe os nossos ministros, os nossos pastores, e que o Senhor venha dar a direção, porque o governo de todas as coisas pertence a Ti, Senhor. Que o Senhor estenda as Suas mãos sobre os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente no combate dessa doença, e nós sabemos que eles têm sofrido, Senhor, muito por ver tanta coisa horrível que eles estão presenciando nesses hospitais. Eu peço que o Senhor os renove as forças, os capacite e os ajude, Senhor, nesse serviço tão difícil, Pai. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigada pela saúde, obrigada por poder o conforto do meu lar meditando na Tua palavra. Família saudável, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, e intercedo por aqueles que estão enfermos, Pai, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus e todo aquele que vem a Ti, o Senhor de maneira alguma o lançará fora, Pai. E nos ajudar, Senhor, porque nós reconhecemos os caminhos e sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus, assim Te pedimos e Te agradecemos. Amém? Já temos mais alguns irmãos ali, a nossa irmã Inês. De Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos dar início, né? Eu coloquei o tema aí da IBD de hoje, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Então nós vamos falar sobre essa lição nesse domingo, né? Os irmãos acompanhassem aí nas suas revistas, né? Para que a gente possa caminhar juntos. Uma Terezinha, presta atenção, hein? Ó, texto áureo. Efésios, capítulo de número 1, versículo. Ela pediu para irmãos. Então vamos, né, ter paciência aí com os nossos irmãos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá? Então esse é o versículo, a irmã Terezinha entrou aí. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Essa é a verdade prática que está aí na revista dos irmãos, Pai do Senhor, irmã Teresa. E vamos lá então para a nossa leitura bíblica. Nós precisamos fazer a leitura bíblica aqui, porque é sobre esse texto que nós vamos refletir e meditar. Pastor Edilce, bom dia. Vamos lá. Então, Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos, tá? Mas nós vamos ler até o versículo 14, mas não todos os versículos, tá, irmã Terezinha? Vamos ler o versículo 3, o 4, e do 9 ao 14. Tá bom? Então, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois do versículo 9 ao versículo 14. Então, tem na revista, mas quem não conseguiu baixar a revista pode acompanhar a leitura pela sua Bíblia, tá bom? Na próxima escola dominical, eu vou tentar fazer um esquema legal de deixar a revista exposta para os irmãos. Vamos ver se vai dar certo, né? Na aula, durante a aula, bem grande aqui na tele, vou mudar o cenário e vamos ver se vai dar certo. Que aí os irmãos que não conseguem, os irmãos mais idosos, que não tem tanta tecnologia, não conseguem baixar o PDF, conseguem acompanhar, tá? Vamos ver se vai dar certo, eu vou tentar sim. Então vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão de Deus para louvor da sua glória. A gente lê um texto desse e fala assim, meu Deus, não entendi nada. Mas a gente vai refletir nele com calma e a gente vai compreender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali para a igreja de Efésios, né? O que ele estava querendo reafirmar ali no entendimento da igreja. Os objetivos específicos da nossa aula hoje são os seguintes. Os irmãos têm aí também acesso na revista de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Os objetivos específicos são... Peraí que tá meio rebelde aqui meu PDF. Não tá querendo baixar. Ah, foi. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. E eu gostaria de perguntar para os irmãos aí. O que você acha que significa uma nova posição em Cristo, na sua opinião? O que é ter uma nova posição em Cristo, né? Qual é o seu entendimento acerca disso? Antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de saber aí o que os irmãos acham disso. Eu gostaria que os irmãos colocassem no comentário, né? O que seria uma nova posição em Cristo, né? O que será que Cristo espera de nós? Qual é o comportamento que Ele espera de nós, né? A partir do momento em que nós declaramos e o reconhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, qual é a nova posição em Cristo que Deus espera de você e de mim que vos falo? Quem é o primeiro corajoso aí que pode falar nos comentários? Vamos lá, gente, vamos participar. Deixa eu ver, seu Anselmo já tá online, Juliana, irmã Alice, Kátia, Tiele, Cristine. Dá lugar aí, povo. Ô, glória, irmã Sueli. Paz Senhor, irmão Anselmo. E aí, irmãos? Quem vai ser o primeiro valente a comentar aí? Pode ser um comentário simples, não tem problema. Só pra gente ter pra mim sentir que os irmãos estão aí interagindo, participando. Qual é a nossa nova posição em Cristo Jesus? O que é esse novo posicionamento? Em que ele consiste? Né? Vamos dar prosseguimento aqui, enquanto os irmãos vão tomando coragem aí para postar alguma coisa. Eu quero ler com vocês a introdução. E a introdução, ela diz assim, que o nosso propósito aqui é abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar o seu plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério. A nossa irmã Thay diz que tenhamos uma nova vida. Sim. E o que significaria essa nova vida? Né? Como que é o posicionamento dessa nova vida? Se é uma nova vida, tinha uma antiga vida. Então, na antiga vida, a nossa posição era uma. Na nossa nova vida, qual é a nossa postura em Cristo? Cite um exemplo aí, queridos. Pode falar. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, a nova posição em Cristo. Fidelidade, fazer a vontade dele,
Que haja uma mudança? Sim. Que mudança? Aí o nosso irmão Felipe complementou aqui, fidelidade. Fazer a vontade dele. Fidelidade é algo muito, muito forte, né, irmãos? A gente entende a fidelidade num relacionamento, né? Num casamento, a gente fala que vai ser fiel, né? Até que a morte nos separe. Mas a fidelidade é algo muito sério. E isso é sim uma nova postura que nós temos que ter em Cristo Jesus. Mas perante os olhos do Senhor, quando essa fidelidade pode ser quebrada? Quando nos prostramos diante de outros deuses? Quando? Quando mentimos? Quando voltamos às velhas práticas? Olha, a nossa irmã Terezinha colocou, temos que esquecer a velha vida. Muito bem. Temos que ser irrepreensíveis. Nosso irmão Samarone colocou aqui, éramos condenados na morte eterna. Nova posição, direito à vida eterna. Temos que ser retos, tementes à sua palavra, nosso irmão Rodrigo Lenze colocou. A nossa Vanessa aqui, a irmã Vanessa já colocou um versículo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Temos que abandonar o pecado e viver uma vida em santidade. Devemos ser imitadores de Cristo. Muito bem. É isso aí, pessoal. É isso aí. Obediência. Nossa irmã Adriana Gaspar, Adriana Gaspar falou, você está pronto para fazer a vontade de Deus. Estar pronto para fazer a vontade de Deus. Isso é uma nova posição. Então, glória a Deus pelos comentários dos irmãos aqui, ó. E tudo que os irmãos falaram corresponde à minha pergunta, que é ter uma nova vida, né? Ser retos, tementes à sua palavra. E o que a nossa irmã Vanessa colocou o versículo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Temos que abandonar o pecado e viver uma vida em santidade. Devemos ser imitadores de Cristo. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Eu enganava, mas eu não engano mais. Eu traía, eu não traio mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu era usuário de drogas, mas eu não sou mais. Eu dava falso testemunho, hoje eu já não dou mais. Então, isso é uma nova posição em Cristo Jesus. É uma mudança de vida. E não é uma mudança segundo a sua visão. Bom, eu acho que isso aqui é certo de se fazer, isso aqui eu acho que é bom de se fazer. Na minha opinião, não é isso. Você tem que ser imitador de Cristo, como a nossa irmã Vanessa colocou. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Agora eu não faço mais a minha vontade. Agora eu faço a vontade do Senhor. Então, quando eu me vejo diante de uma situação difícil de se resolver, qual é o meu pensamento? O que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria no meu lugar? E nós vamos olhar para a palavra e na palavra nós vamos ver qual foi o comportamento de Cristo nas mais variadas situações, as quais nós vamos se identificar com elas e vamos saber, pelo comportamento de Cristo, qual deve ser o nosso comportamento. Agora, diante das lutas, diante das perseguições, das dificuldades, das calúnias, das injúrias, das injustiças, das opressões, qual tem sido a nossa postura? Diante das tentações, né? Porque o cristão, ele sofre as tentações, ele é carne e espírito. E aí? Né? A nossa natureza pecaminosa, ela tende a se inclinar para as obras da carne. Então, em todo tempo, o diabo, ele tenta nos seduzir. E nós temos que resistir e saber que o que Cristo conquistou na cruz por nós é muito mais importante, é muito mais precioso do que 5 minutos de prazer, 5 minutos de satisfação, de alegria. É como disse o salmista Davi, né? Um dia na sua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então não dá para se comparar o que nós conquistamos não, né? O que nós recebemos de graça de Cristo com aquilo que o mundo quer nos oferecer. Não podemos comparar, não tem comparação, né? Então eu glorifico a Deus aí pelos comentários dos irmãos. Os irmãos estão vivos, hein? Oh, glória, nossa irmã Keivia. Pai do Senhor, querida.
Então essa é a nova posição que nós temos que ter em Cristo Jesus. Aqui na revista os irmãos vão ver que fala sobre a doxologia, né? Que nada mais é do que a adoração, né? Entregar a Deus a honra e a glória que lhe é devido. A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a carta, ele começa a adorar a Deus, ele começa a falar: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito, digno de louvor. Então, dessa maneira, é a maneira que nós temos que entrar na presença do Senhor. Ah, mas por que, evangelista Paulo, eu tenho que entrar na presença do Senhor sempre adorando, bendizendo, dizendo que Ele é digno de louvor? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui mais embaixo, eu gostaria que até na revista tivesse numa ordem diferente, para a explicação ficar melhor. Mas nós vamos ver aqui as bênçãos espirituais. Tudo que Jesus conquistou para nós, tá? E eu não estou falando do seu carro novo, não estou falando da sua casa própria, não estou falando dos seus filhos saudáveis e nem do seu casamento maravilhoso. Eu estou falando das bênçãos espirituais, tá? Ah, evangelista Paulo, mas essas coisas não são bênçãos espirituais? Isso aí são bênçãos de Deus, sim. Mas nós vamos entender o que são bênçãos espirituais agora, tá? Eu grifei aqui na minha revista para mim não me perder, para mim resumir. As bênçãos espirituais. Vamos lá. Ao longo da passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós vamos ver. No versículo 4, Deus nos elegeu para sermos santos, tá? Tô resumindo aqui as bênçãos espirituais para vocês, de acordo com a revista de vocês aí. No tópico, tem a nova posição em Cristo, que é o tópico 1, aí tem o item 1 e o item 2. Estou no item 2, as bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos. Ele nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Eu quero falar algo sobre a predestinação para os irmãos. Eu até separei aqui, desde a aula passada, esqueci de falar. Então, eu vou abrir esse parênteses aqui, daqui a pouco eu continuo. No tocante à eleição e à predestinação. Quando a gente fala de predestinação, predestinado, a gente fala, poxa, se já tá tudo determinado, então independente do que eu fizer, tô salvo. Se Deus me predestinou para ser salvo, então Ele vai me salvar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. A predestinação, aqui no contexto da palavra, eu vou explicar para os irmãos aqui, que eu peguei aqui na Bíblia de aplicação pessoal. Quem tiver a pentecostal, ó, essa daqui, eu peguei nela aqui, lá em Efésios mesmo. Então ele fala sobre a eleição e predestinação. Então nós vamos fazer uma analogia. Imagine você, um grande navio, viajando para o céu, tá? Esse navio é a igreja. E ele escolhe o navio, que é a igreja, para ser a sua própria nau. Cristo é o capitão do navio. Todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo. Então, Deus elegeu a igreja. A igreja é o navio. Quem deseja estar nesse navio é bem-vindo. Pode entrar. Mediante a fé viva em Cristo Jesus. Enquanto permanecem no navio acompanhando o seu capitão, estarão entre os eleitos, porque Deus elegeu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, aquela que obedece os seus comandos, as suas coordenadas. Então você está dentro do navio, você é a igreja, você faz parte, você é eleito. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. Agora vamos lá, para os irmãos entenderem a predestinação. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanecesse. Então a predestinação é o seguinte, o navio vai para o céu. Quem permanecer nele vai para o céu também. Quem sair do navio não vai para o céu. Então, quem permanece em Cristo, quem permanece sendo igreja, ele está predestinado para o destino a qual Deus destinou a igreja. O destino da igreja é o céu. Agora, quem pulou fora do navio, está fora da salvação. Perdeu a salvação, perdeu o céu.
Deus convida todos a entrar a bordo do navio eleito, mediante Jesus Cristo. Então, todos nós somos convidados a entrar no navio. Se você vai permanecer lá ou não, isso aí é com você. Então, a predestinação, ela, no contexto dessa mensagem, ela quer dizer isso. Deus predestinou o navio, a igreja, aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele está predestinado. Se você está dentro do navio, você está predestinado. Se você pula fora do navio, você está, como é que diz? À deriva, né? À deriva, perdido. Então, para os irmãos entenderem, né? Porque eles falam assim, a Bíblia fala sobre predestinação, então se estou predestinado, então quer dizer que eu estou salvo, né? Já está tudo determinado, é o destino. Não, não é nada disso, né? Se você está dentro do navio, você vai para o céu. O navio está predestinado, a igreja está predestinada, Deus determinou que aquele que permanecer em Cristo tem um destino eterno, aquele que não permanecer não tem. Então tem gente que prega, muitas igrejas aí pregam uma vez salvo, sempre salvo. E nós vamos entender nessa carta aqui que Paulo escreveu a Efésios, que não é bem assim, tá? Então a gente precisa preservar aquilo que nós ganhamos do Senhor de graça, né? Que é a redenção, o perdão dos nossos pecados. E esse estado de sermos santificados, né? Pelo seu sangue. Estávamos impuros, mortos nos nossos próprios delitos e pecados, mas pelo sangue de Cristo nós fomos lavados, remidos e nos tornamos, brancos como a neve. E tudo que nós temos que fazer é preservar isso aí, é conservar isso aí, né? E mostrar para o mundo, né? O quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. Pai, Senhor, irmã Renata, glória a Deus. Então, seguindo aqui, eu abri um parênteses e vou continuar. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si. Essas são as bênçãos espirituais, irmãos. Irmãos, a gente estava perdido, irmão. Né? Tem até um louvor que fala, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Ele nos fez agradável para si. Como que Ele nos fez agradável para si? Nós estávamos completamente separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Como que Ele nos fez agradável para si? Olha que maravilhoso. Não foi nós que atraímos a presença de Deus com a nossa bela, com o nosso perfume, com a nossa roupa bonita, com a nossa eloquência, com o nosso diploma. Não, Ele olhava para nós e não via nada. Mas Ele mesmo nos abençoou e nos fez agradáveis para si. Como? Nos lavou. A gente estava sujo, fedido, podre. Ele nos lavou com seu sangue, nos purificou de todo pecado. E aí nós nos tornamos agradáveis para Ele novamente. Gente, isso é coisa que é para a gente ficar glorificando aqui o domingo inteiro e a semana que vem todinha. Porque a gente não tinha condição nenhuma. E Ele nos deu toda a condição de podermos nos aproximar dEle. Ele fez tudo. A gente só existe e é agraciado pela sua misericórdia, pela sua graça. Essas são as bênçãos espirituais. Por isso que eu falei, não é carro, não é casa, não. Isso tudo aí, irmãos, isso tudo aí é temporal. As bênçãos espirituais, elas são atemporais, elas são eternas. Então, Ele nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo e nos acolheu por sua vontade redentora. Ele não precisava, irmãos, fazer nada disso, mas Ele teve misericórdia de nós e nos acolheu e nos remiu, né, pela sua vontade redentora. Ele nos revelou a palavra da verdade. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Então, irmãos, essas são as bênçãos espirituais de Deus para com as nossas vidas. Ou seja, Ele preparou absolutamente tudo. Ele nos deu todas as condições
para que nós venhamos ser salvos. Ele nos deu todo o respaldo que nós precisávamos. Ele nos lavou, ele nos justificou, ele nos santificou, ele nos permitiu, né, sermos reconciliados com ele através do seu Filho Jesus. E, gente, isso é uma bênção que não dá. Nem que a gente passar o dia glorificando e chorando e adorando, não seria o suficiente para agradecer o que o Senhor fez por nós. E a gente, às vezes, por isso que é importante a escola dominical, porque muitas das vezes a gente não para pensar em tudo que o Senhor fez por nós. E eu sempre costumo dizer, irmãos, ainda que Deus não faça mais nada por nós, ainda que, como diz aquele versículo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, e ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que haja luto na minha família, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que aconteça o pior, eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque as bênçãos espirituais, a providência que Deus preparou para nos remir por misericórdia, para que nós não viéssemos perecer, sabe? Ele não precisava fazer nada disso. Isso é uma manifestação de um amor verdadeiramente de Deus, né? Não é aquele amor filéu, mas é um amor ágape, é um amor que supera as expectativas, é um amor incondicional, que nós não somos capazes de mensurar, de compreender, né? A não ser que seja o amor de uma mãe para com um filho, né? Então é maravilhoso demais. Então nós vemos aqui as bênçãos espirituais, né? As bênçãos provêm de Deus. Por quê? Deus planejou. Foi Deus, irmãos, que antes da fundação do mundo ele já planejou essa obra redentora. Ele planejou. Ele planejou. O Filho realizou. E o Espírito Santo garante. Gente, o plano de Deus é perfeito para com as nossas vidas. Pai, Senhor, irmã Raquel, saudades. Então, o plano de Deus é perfeito para com as nossas vidas. Então, nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor e fiéis a Ele, porque, gente, não tem como explicar. Ele pensou em tudo, Ele proveu tudo, e Ele não deixou passar nada para que o diabo viesse ter alguma oportunidade, alguma brecha, não. Deus, Ele fechou todas as brechas, Ele verdadeiramente fez como a galinha faz com seus pintinhos. Ele nos acolheu, Ele nos protegeu, Ele nos proveu a redenção. E ninguém pode nos tirar dali, daquela proteção, a não ser que nós queremos pular fora do navio, como eu falei agora há pouco, né? O diabo não pode, ele não pode tirar a sua salvação, ele não pode quebrar a sua comunhão com Deus, esse poder ele não tem. A não ser que você abra mão disso, a não ser que você deixe de querer estar na presença do Senhor. Mas mediante a isso que nós estamos vendo, as bênçãos espirituais, irmãos. Agora fala pra mim, isso aí se compara, irmãos? Isso se compara com a aquisição de um carro novo, de uma casa nova? Não se compara, irmãos, não se compara. Nada pode se comparar ao amor de Cristo para com as nossas vidas. Porque nós não merecemos, nós não merecemos. Certa feita numa escola dominical lá na sede, nós tivemos uma aula e na revista tinha um texto semelhante a esse que dizia assim: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. O Senhor nos ama e ponto. E tudo que estava ao alcance dele, até o impossível, né? Na verdade, Ele fez o possível e o impossível para que nós não viéssemos ficar perdidos. E graças a Deus por isso, né? Aleluia. Então, nós temos agora uma nova condição. Somos abençoados, aí no item 3 do primeiro tópico, somos abençoados com toda a bênção espiritual. Ou seja, Deus nos deu toda a condição
de nós sermos salvos e permanecermos salvos. Deus projetou, o Filho realizou e o Espírito Santo está conosco, garantindo que essa obra vai continuar, né? Diariamente o Espírito Santo ele está conosco, nos santificando, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos ajudando a permanecer firme no caminho da verdade, né? É maravilhoso, gente, é maravilhoso o zelo e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, deixa eu ver, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Então, a nossa nova condição, ela está relacionada às bênçãos espirituais, né? Porque agora a gente não está mais debaixo da escravidão do pecado, agora a gente não está mais condenado, agora a gente não está mais em trevas, agora a gente não está mais perdido, então agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, então essa é a nossa nova condição em Cristo, e também está relacionada à nossa conversão, né? Porque agora a nossa vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da nossa vida antiga, né? Que alguns irmãos disseram aí sobre a vida antiga. Agora eu não faço mais as velhas obras, agora eu sou uma nova criatura. Então, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ah, não marquei. Então vou seguir por aqui mesmo. Então é isso, irmãos. Essa é a nossa nova posição em Cristo Jesus. Era o primeiro objetivo aqui da nossa aula de hoje. Então agora o segundo objetivo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Então, cristocêntrica significa uma vida a qual nós temos Deus como centro de tudo, né? Então imagina você ter Deus como o centro de tudo aquilo que você faz. Deus tem que estar no centro, é verdade, irmã Lúcia. Deus tem que estar no centro do nosso casamento, do nosso lar, da nossa vida profissional. Deus tem que estar no centro da nossa vida, nos nossos relacionamentos aí com os nossos amigos. Em tudo que nós formos fazer, a nossa vida ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que girar em torno da vontade de Deus, né? Salmista Davi, rei de Israel, irmãos, ele era a autoridade máxima ali. Mas tudo que ele ia fazer, ele colocava o joelhinho no chão e falava: Senhor, eu vou lá? Eu vou entrar nessa peleja? E segundo o que Deus lhe falava, ele fazia. E não é diferente na nossa vida. Nós temos que ter uma vida cristocêntrica neste mundo que é mais difícil. O mundo é egocêntrico. O mundo coloca a si mesmo no centro de todas as coisas. Se for bom para mim, se eu gostar, né? Se eu curtir, se eu ficar feliz, se isso me satisfazer, eu irei. Agora, a igreja não. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica. Mesmo no meio de um mundo egocêntrico, a prioridade da igreja é permanecer no propósito e na vontade de Cristo. Se isso for agradável a Deus, se isso for da vontade de Deus, se Deus quiser que assim aconteça, se Deus quiser que eu vá, se Deus quiser que eu volte, se Deus quiser que eu fique, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Por quê? Porque você entregou sua vida para Cristo. Então você não faz mais o que você quer, você faz aquilo que Cristo quer. Porque nós reconhecemos que outrora nós éramos egocêntricos e tudo aquilo que nós fizemos pela nossa própria vontade não nos levou a um bom resultado. Justamente por isso que nós reconhecemos que estávamos pecando e fizemos ali a nossa declaração de fé, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, entregando a nossa vida para Ele. Então agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então agora a Paula não faz mais o que ela quer, o que ela mais gosta, quando ela tem vontade, não. A prioridade tem que ser a vontade do Senhor, né? E é isso que às vezes a gente fala sobre os ministros, sobre os pastores, né? Sobre o corpo de obreiros e cooperadores. Nem todo dia ele tá bem para adorar. Nem todo dia os levitas da casa do Senhor estão bem para adorar a Deus com um cântico, né? Nós vimos ali Israel quando ele estava preso na Babilônia, no cativeiro, eles falavam assim, que eles choravam às margens do rio da Babilônia, se lembrando de Sião,
Porque eles estavam escravizados numa terra estrangeira e eles não viam motivo. Como cantar em terra estranha um cântico de Sião? Eles não tinham motivo para adorar na visão deles. E às vezes nós nos sentimos assim. O pastor às vezes se sente assim. O diácono às vezes se sente assim. O obreiro, o cooperador, o intercessor, o levita, o baterista. Às vezes ele não está legal. Às vezes ele não se sente bem para adorar. Ele não se sente ali à vontade para adorar. Mas ele não faz mais aquilo que ele quer fazer. Ele faz aquilo que ele sabe que vai servir para a glória de Deus. Então, quando ele está bem, ele glorifica a Deus. Quando ele não está bem, ele também glorifica a Deus. Porque o centro da sua vida não é mais a si mesmo. Ele não é mais egocêntrico. Agora ele vive para a glória de Deus. No dia bom e no dia mau. Ele vive para a glória de Deus. Aqueles que o assistem, aqueles que o ouvem, vão ser alcançados pela palavra do Senhor, mesmo no dia que eu estiver mal, porque as palavras que vão sair da minha boca não vão refletir o que está dentro do meu coração. Por quê? Porque eu não falo mais aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu quero, mas eu falo a palavra viva, eu falo o que Deus quer falar. É Deus que fala em mim, é Deus que me usa, é Deus que faz o seu propósito, eu sou um instrumento dele. Então, irmãos, isso é ser cristocêntrico, ter Cristo como centro de tudo nas nossas vidas, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Às vezes a gente não tá legal, mas mesmo assim, a pastora tá sempre lá com um sorrisão. Será que todo dia ela tá bem? Será que todo dia tá tudo certo? Na casa dela, na família dela? Será? Acho que não, né, irmãos? Ninguém tem uma vida perfeita aqui na terra. Nossa vida perfeita vai ser lá no céu. Mas a gente entende que a obra, o plano, o propósito de Deus, né? Aquilo, o chamado que ele tem para com as nossas vidas é maior do que nós mesmos. Então a gente se anula para que a vontade do Senhor possa ser estabelecida, haja o que houver, aconteça o que acontecer. E depois a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e ali a gente chora, a gente geme, a gente ora, a gente pede graça e o Senhor renova as nossas forças. Jesus Cristo fez isso inúmeras vezes. Todas as vezes que ele se retirava ao monte para orar, não é porque o monte tem alguma coisa especial, eu sempre falo isso, não é o lugar, mas é porque ele precisava rasgar seu coração. Ele precisava suar gota de sangue, ele precisava falar, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele era humano. Então tem um momento de você desabafar, tem um momento de você se esconder nos braços do Pai, tem um momento de você chorar. Mas a nossa vida ela tem que ser cristocêntrica. Quando nós nos levantamos para pregar, para servir, para fazer a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor que vai ser feita. Então, ser um cristão, ele exige você ter uma vida cristocêntrica dentro deste mundo. Ixi, irmão, já foi lá 40 minutos de aula, né? Vou tentar resumir aqui, mas a parte final aqui é mais simples. A revelação do mistério. Irmãos, qual que é o mistério? Versículo 9 da nossa leitura. O versículo 9, ele fala assim, eu vou ler numa tradução mais simples. Diz assim, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano, versículo 10, é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Então, ele fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Qual que é o mistério? O mistério que está aqui nesse versículo 9. O mistério era o plano que Deus já havia projetado de redenção para toda a humanidade. Não só para Israel, não só para os judeus, mas também para os gentios, por intermédio de Cristo Jesus. Esse era o plano secreto, esse era o mistério que agora por meio de Cristo foi revelado a todos, né? E nós que não tínhamos o entendimento desse propósito, agora temos esse entendimento. Então, o mistério é esse. Sua vontade aqui na revista está aqui na última parte aqui no tópico 2. Na última parte aqui da revelação do mistério. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, a soberania, né?
Quando Jesus Cristo morreu, ele desceu no inferno, tomou as chaves lá da morte, o Senhor disse assim, ó, todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Então, o propósito de Deus, o mistério de Deus, foi totalmente revelado através de Cristo Jesus. Aquilo que estava oculto, aquilo que era secreto, aquilo que era mistério, foi revelado, que era o plano de redenção que Deus havia projetado, que o seu Filho Jesus Cristo realizou e que o Espírito Santo está nos garantindo até os dias de hoje. Porque quando Jesus ascendeu, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Glória a Deus e aleluia por isso. Então, deixa eu ver aqui. A plenitude dos tempos. Deixa eu ver aqui, irmãos. Espera aí. Só um minutinho. Isso aqui eu já até falei. A plenitude dos tempos. Esse tempo, irmãos, não é o tempo Cronos, né? Que é o tempo aqui da Terra. É o tempo Kairos. Então, o plano de Cristo é que todas as coisas se unam a Ele, né? Que Ele tenha o domínio sobre todas as coisas. E isso será no tempo, na plenitude do tempo, a plenitude do tempo de Deus, né? Foi por isso que ainda Jesus Cristo não voltou. Porque Ele ainda está completando a sua boa obra aqui nas nossas vidas, no sentido de... Deixa eu ler aqui um trechinho para os irmãos entenderem. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi corrompido, né, pelo pecado, pelo diabo. Deus, ele vai reconciliar todas as coisas consigo, né? Tanto as coisas... eu não vou saber falar agora porque eu perdi o texto aqui. Não somente nós, mas como tudo que ele fez, tudo que ele criou, foi para louvor da sua glória, né? Então esse propósito vai retornar para ele, né? Porque tudo que Deus fez, o diabo corrompeu e quis distorcer para os seus propósitos malignos. Mas Deus, ele veio para reconciliar o ser humano, a humanidade consigo, através do seu Filho Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele criou é para louvor da sua glória e assim terá que permanecer, né? E na plenitude dos tempos, né? A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, né? Porque Deus, ele é justo e ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O tempo da oportunidade é chamado hoje, mas muitos não querem dar ouvidos à voz do Senhor, né? E nós estamos vendo aí que muitas pessoas estão morrendo e não estão tendo tempo, né? Nem sequer de ter mais uma oportunidade. Então, o tempo da oportunidade é chamado hoje, é chamado agora. Então, tudo que Deus fez foi para louvor da sua glória. Eu quero ler um trechinho aqui do tópico 3 que diz: isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então, o propósito de Deus, em que todas as coisas sirvam para louvor da sua glória, não é somente nós louvar Ele com palavras e ações, mas nós temos a consciência de que há um chamado sobre as nossas vidas e que nós temos como missão nessa terra levar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Trazer as pessoas para perto de Cristo, né? Eu e você somos um canal de bênção no meio da humanidade, né? Nós somos um ponto de luz no meio das trevas, aonde o Senhor te inseriu, no seu emprego, na parentela que você vive, na sua família, no lugar onde você mora. Você é um ponto de luz ali. E você tem que deixar essa luz, essa graça maravilhosa de Cristo resplandecer através da sua vida e alcançar seus vizinhos, alcançar seus colegas de trabalho, alcançar sua família. Então você é um canal de bênção pelo qual o Senhor vai alcançar outras pessoas para louvor do seu nome. Tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Vou ler de novo. Tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tá entendendo? Tudo que
somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, porque Ele quis, nós somos, fazemos e possuímos, porque Ele quis. E isso não é porque você é bonitinho, porque você é cheirosinho, não. É para que isso retorne para louvor da sua glória. Quer um exemplo disso? Esther. A rainha Vasti foi destituída e Esther foi colocada no lugar de Vasti. Ah, mas a Bíblia diz que ela era muito linda. Ela era linda demais. Ela era linda e não tinha como resistir à beleza de Esther. Veja bem, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. A beleza esplendorosa da Esther vinha de Deus. Foi Deus que deu para ela. E ela achou graça aos olhos do rei, porque Deus tinha um plano. E esse plano é para que o nome dele fosse glorificado no meio daquele povo. Porque Deus já sabia que lá na frente Mardoqueu iria conspirar para matar todo o povo de Israel, todos os judeus daquele tempo. Então o Senhor já preparou o livramento antes. Não é porque Esther era bonita, não, é porque Deus tem o controle de tudo. E tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. E no final, o propósito é glorificar o nome de Deus. Esther estava lá no poder, Mardoqueu falou, você vai ter que fazer alguma coisa. Ela falou, eu? Imagina, se eu aparecer na frente do rei, ele vai me matar sem eu ser chamada. Se ele não estender o cetro para mim, eu vou ser assassinada. Não posso fazer isso, não, imagina, eu não posso fazer isso. E Mardoqueu deu um refresco na memória de Esther. Se ela estava achando que ela ia escapar porque ela era rainha. Porque ela também era uma judia. O que ela estava achando? O que ela estava pensando? Que ela estava ali por causa de quê? Ela não estava compreendendo o propósito de Deus. E às vezes, irmãos, muitos se corrompem no meio da caminhada porque se esquece que o plano inicial de Deus sempre foi que o seu nome fosse glorificado. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, se você louva muito, se você prega muito, se você profetiza muito, se você tem muitos dons de maravilha, de cura, de profecia, eu não sei. Isso é maravilhoso, mas isso vem de Deus e tem que servir para a glória dele. E nós vemos, infelizmente, muitas pessoas nos dias de hoje usurpando o lugar de Deus e tomando para si uma glória que não lhe pertence. Então nós temos que tomar cuidado e compreender que tudo é para louvor da glória de Deus. Não foi esse o contexto pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Efésios, mas eu quero já abrir esse parênteses e usar, porque nos dias de hoje a gente vê muito disso acontecendo, né? As pessoas se esquecendo, né, que tudo que ela tem, tudo que ela é, vem do Senhor e tem que voltar como glória para o seu nome. Que a gente diminua e que o Senhor cresça. Afinal de contas, a gente nem vive mais. É Cristo que vive em mim. Que Ele apareça e que eu desapareça. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos aqui para o terceiro tópico, tá? Os irmãos estão vendo que eu não estou me atendo muito à leitura. E no fim eu nem pedi para os irmãos ler os versículos, né? Esqueci. Mas amém, a gente vai melhorando nas próximas aulas, aí eu vou conseguindo. Mas vamos concluir então? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu já vou finalizar esse pedacinho aqui, vai ser rápido. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer pontuar alguma coisa aí do seu raciocínio que vai acrescentar na nossa aula? Tô até dando uma olhada nos comentários aqui para ver se tem alguma coisa. Se tiver, pode falar, viu, irmãos? Eu tô de olho aqui nos comentários e eu falo aqui quem falou e o que falou pra gente acrescentar na nossa aula. Tem alguma coisa, irmãos? Tá tranquilo? Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa eu fico de olho nos comentários aqui. Então tá. Então aqui, nesse primeiro capítulo, né, que compõe a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ele também fala sobre o Espírito Santo, né? Na nossa leitura bíblica que nós fizemos aqui, ele fala aqui nos versículos, deixa eu ver, no versículo 13 e no versículo 14, ele fala sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele queria dizer ali para que a igreja viesse entender e não se esquecer, é o seguinte:
Ele desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Deixa eu só aumentar a tela aqui que tá pequena. Pronto. Então o Espírito Santo ele trabalha de duas maneiras na vida do cristão, tá? Então nós vamos falar primeiramente sobre o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, irmãos, nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade, tá? Tá aqui no item 1 do tópico 3 da revista. Então, o selo ele é usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhe toca. Então, o selo do Espírito Santo, ele é ali é Deus dizendo, esse aqui é meu, esse aqui me pertence, esse aqui é minha propriedade, né? E nesse aqui o maligno não lhe toca. Aí tem pessoas que vão falar, evangelista Paulo, então eu não sou de Deus. Porque eu não fui selado com o Espírito Santo, evangelista Paulo, você não está entendendo, evangelista Paulo. Eu oro, eu busco, eu jejuo, eu subo um monte, mas isso não aconteceu na minha vida ainda. Calma, vamos entender o negócio. O selo do Espírito Santo, tá? Se você não tivesse o selo do Espírito Santo na sua vida, você não tinha nem se convertido ao Senhor. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, eu sempre falo isso lá na sede, eu vou falar agora aqui para todo mundo, né? O Espírito Santo, ele trabalha de duas maneiras na vida do cristão. Primeiro, ele trabalha nos convencendo do pecado. Esse é o primeiro passo. E depois que nós estamos convencidos do pecado, aí o Espírito Santo, ele vem sobre nós como um poder de capacitação, como um revestimento de poder para que nós possamos responder ao chamado, para que nós possamos prosseguir a caminhada e responder o chamado a qual o Senhor nos colocou para fazer. Então, o Espírito Santo se move em você com gemidos inexprimíveis, desde o início da sua conversão. Desde o comecinho, quando você começou a sentir ali uma diferença no seu interior, um desejo de estar na presença de Deus, começou a perder o prazer nas coisas do mundo e começou a olhar para Cristo de uma maneira diferente. Tudo isso aí não foi de você, não foi você que começou a perceber. Puxa, até que enfim eu entendi. Não, foi o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E quando você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, quando você desceu as águas, você casou, você casou com Ele, você decretou publicamente, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ali, irmão, o Espírito Santo completou a boa obra de te salvar, de te alcançar, de te remir, de te convencer do pecado. Então, o Espírito Santo já estava sobre a sua vida, você já estava selado com o Espírito Santo, porque ele já estava trabalhando na sua vida, ele completou essa boa obra e você declarou, eu aceito, eu quero, eu sou do meu amado é meu. Tô morrendo para o mundo, não é isso que significa o batismo? E nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus, selo do Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, já é uma segunda etapa, que é a etapa onde ele vai nos revestir de poder e nos capacitar para exercer o chamado a qual ele colocou nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Já vou finalizar aqui, tá, irmãos? O penhor é o quê? Os irmãos já penhoraram alguma coisa? Já compraram uma casa e deram a casa em garantia para o banco, para ir enquanto for pagando o financiamento? Então, isso aí é uma maneira de penhor, né? Uma maneira de dar garantia em troca de alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele é a nossa garantia. Que garantia, evangelista Paulo? A garantia de que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele é o penhor. Ele é a nossa garantia. Ele é uma pequena amostra do que o Senhor está reservando para nós. É como se fosse uma antecipação da glória dele que há de ser revelada em nós. Aquilo ali é um gostinho, um experimento. É algo que diz para você, eu existo, eu sou real, eu sou eterno, eu sou poderoso, assim como
eu estou trabalhando na sua vida agora, e a gente que tem essa experiência com o Espírito Santo, a gente sabe disso. Então, irmãos, eu quero ler aqui um pedacinho desse trechinho final. Deixa eu ver aqui, peraí. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Se você permanecer fiel, o Espírito Santo vai continuar habitando em você. Eu te pergunto, o Espírito é santo, ele habita em templo sujo? Sim ou não? Não. Então, se você permanece cheio do Espírito, se você permanece sentindo a presença de Deus, se você permanece conectado, se você permanece em Cristo, se você permanece fiel em Cristo, você continua salvo. Porque ele é a garantia da nossa salvação. Porque se você não tem comunhão com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não habita mais em você, certamente você pulou fora do barco e está à deriva e nem percebeu. Mas se você continua sentindo o Espírito, ele continua falando com você, ele continua te conduzindo, Cristo continua sendo o centro da sua vida, você continua tendo o desejo de permanecer fiel, você continua aos pés da cruz, você continua dando ouvido à palavra do Senhor, você é salvo. E esse é o penhor da nossa garantia em Cristo Jesus. Tá bom? Então, só para concluir, eu vou ler aqui a conclusão que diz o seguinte. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, reconciliação e restauração. Olha aí, é isso que eu queria achar, irmão. Tava na conclusão. E eu vou voltar aqui. Presta atenção nesse negócio aqui, irmão. O plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Que eu estava falando que Deus iria reconciliar todas as coisas, visíveis e invisíveis, para louvor da sua glória. Tudo aquilo que foi criado para louvor da sua glória. Ambos os propósitos devem redundar, olha aí, em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Na plenitude dos tempos. Esse tempo é o tempo Kairos, no tempo de Deus, no tempo que só Deus conhece, nem o Filho sabe. Esse propósito ele será plenamente executado. Que propósito? A reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e a restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, eu espero que os irmãos estejam lendo a revista, né? Eu espero que os irmãos estejam compreendendo aí a aula, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que os irmãos acham que a gente pode melhorar, me fala, irmãos. Me chama no PV, lá os irmãos têm meu WhatsApp. Quem não tiver, pede para a pastora Ednilce, pede para o pastor Valdir. Me chama, me fala e a gente vai melhorando aí as nossas aulas, tá? A Evangelista Paula não é professora, ela não é teóloga, tá? Eu medito na palavra e compartilho tudo aquilo que eu compreendo ali. E claro, eu oro para que o meu entendimento não seja o que eu penso, mas que seja realmente a palavra na íntegra, né? O propósito real da palavra. Então eu conto aí com a colaboração dos irmãos, tá? Muito obrigada aí pela presença de todos, pela participação de todos os irmãos. Eu quero fazer uma breve oração, dizer para os irmãos que à noite tem culto da família. Então os irmãos se conectam na live lá e vamos adorar o Senhor. E semana que vem é Santa Ceia, irmãos. Já é o segundo domingo do mês e a pastora Ednilce vai estar dando a direção aí de como vai ser realizado tudo a nossa próxima Santa Ceia. Vamos orar e agradecer? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor projetou um plano de salvação para com as nossas vidas. O Senhor executou através do seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor tem garantido que esse plano permaneça de pé através do seu Santo Espírito.
O Senhor realizou um plano perfeito para que de maneira nenhuma nós viéssemos nos perder, Senhor. O Senhor nos deu todas as condições para sermos salvos, libertos, transformados, para que não venhamos mais estar debaixo da escravidão do pecado, e nem do medo, e nem da culpa, e nem da condenação eterna, Pai. O Senhor não precisava fazer nada disso, mas o Senhor o fez, e isso é manifestação do seu amor incondicional, que nós somos incapazes de compreender e até mesmo de expressar, Senhor. E nós te louvamos por nos amar tanto assim, e pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, todos os dias, capacite a tua igreja a permanecer firme, tendo Cristo como centro de sua vida, e que nós venhamos servir para louvor da sua glória em todo o tempo, enquanto o Senhor nos der vida. Eu te peço assim e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a participação de todos. Um excelente domingo de paz. Amém? Tchau, tchau.